Bom dia, doutor Leonardo. Eu sou o Gustavo da Rádio Bandeirantes. Você, como chefe do departamento médico do Vila, passa para a gente um geral, né? Porque são muitos os desfalques e praticamente uma sequência só. Passa para a gente a situação real de cada atleta, inclusive do Marcondes, que é um jogador que está no elenco há um tempo, mas também há um tempo de inatividade. Bom dia, Gustavo. Então, tentando aí fazer um resumo aí dos atletas, né? Começar pelo Marcondes. Marcondes, ele foi um atleta que sofreu bastante aqui, né, com lesões. Ele veio, teve uma lesão de ligamento cruzado, depois o outro joelho, operou também. Nessa volta aí, ele sofreu com algumas lesões musculares, o que é comum, característico, né? Principalmente porque depois da cirurgia aumentou bastante a demanda, né? Mas hoje ele está treinando normalmente, tá, vamos colocar assim, à disposição, né? Fazendo os treinamentos de preparação física, né? E claro que a gente tem um cuidado maior com ele pelo histórico, mas ele está à disposição. Aí nós temos o Arilson. O Arilson ele começou com um quadro de dor, né, na região do pubis. E na nossa investigação a gente encontrou, né, duas hérnias inguinais, né, que é um dos diagnósticos diferenciais, né. Fizemos exames de imagem e essas hérnias, né, elas causam também uma dor que pode se assemelhar, né, à dor da pubalgia, né. Mas foi submetido ao tratamento cirúrgico, fez a correção e agora está no período de pós-operatório, né. Ele fez a cirurgia por vídeo, né, minimamente invasiva, vai ter que ter um período aí de resguardo antes de voltar aos treinamentos, mas até então está se recuperando conforme o previsto. Passando então para o caso do Urso, o Urso ele teve uma ruptura total do tendão de Aquiles, né, no primeiro semestre, e desde então está no processo de recuperação. Hoje, quase 6 meses, né, da cirurgia, em que a gente está dentro, coloca como dentro do tempo esperado para retorno. Ele já está treinando sem restrições por nossa parte, né, pela parte do DM, e vem aí aprimorando parte física, né, ganho de força, né, recondicionamento, porque é uma cirurgia, vamos dizer assim, agressiva, né, em que ele tem um tempo de recuperação mais longo também, e por ele ter ficado parado, né, ele teve uma perda significativa quando a gente compara com a base, o padrão dele do início do ano, né, da pré-temporada. Então ele está nesse processo aí de recondicionamento. E aí a gente fala também do Ralph, né? O Ralph ele voltou a jogar, né? Sempre teve à disposição aí, voltou a jogar. E depois do jogo do Botafogo, se não me engano, ele abriu um quadro, né, de dores no joelho, né? A gente também prosseguiu a investigação e foi encontrado lesões, né, na cartilagem, que até de certa maneira são lesões crônicas, e aí a gente fez a investigação e encontrou o que a gente chama de corpo livre, né, que é um fragmento de cartilagem que estava solto ali dentro da articulação, e por isso a gente fez a artroscopia para retirar esses fragmentos, né. Em relação ao quadro dele, a gente, claro, faz uma estimativa, né, baseada na literatura, baseada ali no que a literatura diz para a gente, para estimar o retorno. Ele deve ter condições aí de voltar aos treinos num período aí de 2 a 3 semanas e posteriormente fazer uma transição para retornar aos jogos, né? E acho que além dele, nós temos o Formiga que está tratando uma lesão muscular, né? Que foi constatada aí no último jogo. Muito bom dia, doutor. Queria que você detalhasse um pouco mais o caso do Formiga, né? Tem uma previsão também do jogador e um pouco mais sobre a cirurgia do Ralph, essa artroscopia.
ela é invasiva? Por ele ter 41 anos, isso pesa também na recuperação, apesar do físico dele ser invejável, assim, né? Do Ralph se cuidar muito bem. Sim. Mas isso aspira um cuidado maior também? Sim, com certeza. A artroscopia ela é um procedimento cirúrgico minimamente invasivo, né? É considerado também uma cirurgia por vídeo, que a gente consegue investigar, né, a cavidade da articulação e, bom, não teve muito o que ser feito ali, né? A gente encontrou esse fragmento, né, pelo exame de imagem, pelo exame físico, pelo exame de imagem, e aí programou para a retirada desse fragmento. Isso aí é como se a gente fosse fazer uma analogia aqui, tivesse uma pedra dentro do seu sapato e você estivesse pisando ali, né? Então provoca dor, provoca desconforto. Então, o Dr. Júlio Simas, né, nosso cirurgião de joelho, fez a retirada desse fragmento e aí, assim, ele vai ficar parado alguns dias, mas vai retomar os treinamentos de força, né, para evitar aí uma perda de musculatura, para que ele tenha condições de retornar aos treinos de campo sem maiores prejuízos, né. Aí você me perguntou da idade. A idade, acho que conta, assim, é um cuidado a mais que a gente deve ter, até porque essas lesões, elas são, por vezes, crônicas, né, que se agudizam, né, como foi o caso, né. E aí teve esse fragmento que se soltou, né, então gera um processo inflamatório, né, que vai ter que ser esfriado, né, vai ser tratado devidamente para que ele volte sem prejuízo. Agora, sobre o Formiga, ele fez uma lesão na posterior da coxa direita, né? E está completando aí hoje 10 dias de tratamento. Bom, assim, a estimativa que a gente faz é baseada aí no que diz a literatura, né? E na experiência clínica nossa. Mas não consigo te precisar exatamente, né? Mas deve ficar entre mais 2 a 3 semanas aí, somando-se o tempo total, né? Bom dia, doutor Leonardo, Igor Santiago, Band News Goiânia. Doutor, a torcida ao longo dessa temporada se perguntou muito, questionou algumas pessoas da comunicação, da imprensa, sobre a quantidade de lesões musculares que aconteceu no elenco do Vila. Dá para explicar essa quantidade de lesões musculares? E essas lesões, elas são previsíveis? Dá para prevenir esse tipo de lesão? Bom dia, Igor. A gente tenta explicar, né, baseado aí no que diz a ciência e no trabalho conjunto que a gente faz, né. Aqui as decisões são compartilhadas, né, por toda a equipe médica, pela fisiologia, pela preparação física, pela fisioterapia. Então, a gente tenta explicar, né, pela alta carga de treinamentos, pela alta carga de jogos, né? Às vezes a gente não tem um tempo ideal de descanso, né, que é onde vai ter todo o processo de reparação tecidual, de descanso mesmo da musculatura, né? O calendário é bem apertado, mas a gente tenta a todo momento também prevenir, né? Pelo controle de carga, né? Pelo processo de recovery, né? Hoje a estrutura do clube nos permite, né, fazer um recovery bem feito. Então, e aí a gente tenta manejar, né, com controle de intensidade dos treinamentos, né, avaliações clínicas, reavaliações, né, identificar aí os fatores que podem predispor a lesões e tentar atuar em cima, mas consegue prevenir até certo ponto, né, porque o principal fator de risco ele vai estar sempre exposto, que é o jogo em alta intensidade, né. Então, a gente atua nesse sentido aí para tentar mitigar essas lesões.